A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então esta foi a missão de Jesus. Todavia, quando você se refere ao Natal, você vê, biblicamente falando, quando você olha para o significado do nascimento de Cristo, você olha para esse dia, você fica até frustrado, você fica decepcionado, porque o que eles fazem do nascimento de Cristo? Fizeram-se uma tradição. É a época em que o comércio vende mais, arrecada mais, que as pessoas comem mais, e o aniversariante do mês, ele fica de lado. Entra no lugar de Jesus a tradição do Papai Noel, sim ou não? Como na época da morte de Cristo, que se comemora na Páscoa, o coelhinho entra lá no lugar do cordeiro. Olha como a tradição tenta apagar a veracidade tanto do nascimento como da morte do Senhor Jesus Cristo. Tanto do nascimento como da morte. Então Natal hoje se tornou um comércio que não é só no dia 25 de dezembro. Mas as pessoas já no começo do mês, já vem aquela preocupação. Eu tenho que comprar presente, é a troca de presente, é presente para o pai, para a mãe, para o avó, para os amigos, e assim sucessivamente. Agora eu fico pensando, e o aniversariante do mês? O que é que ele recebe? O que nós verdadeiramente damos ao aniversariante do mês? Jesus, aquele que veio a este mundo e morreu por nós, míseros pecadores. O que é que a gente faz por ele? Ora, se o aniversário é dele, quem deveria receber presente? É ele, é Jesus. Mas você vê como é que se tornou um dia do comércio, que quem ganha presente é nós. Mas você sabia que Jesus veio exatamente com esta missão, não de receber presente, mas de dar o presente da salvação para mim e para você. E dentre esse presente da salvação, eu diria até um kit completo: é perdão de pecados, é o nome escrito no livro da vida, é a esperança da vida eterna com Cristo na glória. Olha, é a remissão dos nossos pecados, é a renovação espiritual, é a redenção de nossos corpos mortais. Ou seja, ele é o aniversariante, mas quem recebe presente somos nós. Agora escute bem isso. Por que então devemos comemorar o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu me lembro que eu devia ter mais ou menos uns 9 a 10 anos. E uma certa vez eu perguntei para minha mãe, eu disse: mãe, por que nesse mês de dezembro, a gente todas as vezes aqui em casa faz um almoço especial e comemora o dia de Natal? Por que a gente faz isso? E aí eu me lembro, e de lá para cá, a minha mãe não era nem cristã nesta época, mas me deu uma resposta que me serve até hoje. Ela disse assim: estamos celebrando o momento que Deus se fez igual a nós. Natal, meu filho, é que nós estamos comemorando, estamos celebrando o momento que Deus fez igual a nós.
Ou seja, que ele veio a este mundo morrer em nosso lugar. E dali para cá, eu comecei a entender o significado do verdadeiro Natal de Jesus. O real sentido do Natal. Porque isto é bíblico. Quando você abre a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, olha o que está escrito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra do conselho que a minha mãe me deu? Olha, a comemoração do Natal significa que Jesus veio e se fez igual a nós para morrer por nós na cruz. E aí está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já pensou o privilégio da humanidade no seu todo? Ele se fez carne, habitou entre nós. João escreveu dizendo: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e também de verdade. Então, é por esse motivo que nós devemos comemorar o Natal de Jesus. Eu já ensinei aqui que é possível que Jesus tenha nascido no mês de março, o mês de Adar, no calendário gregoriano, que era o calendário judaico. Por que o mês de março? Porque o anúncio do nascimento de Cristo foi no 6º mês. No 6º mês. O mês Uel. 6º mês. E ali você conta, Maria certamente teve uma gestação normal, 9 meses. Você contando do 6º em diante, vai cair no mês de março. Mas o que menos importa para nós hoje é a data, é o dia, irmão. Não, pode ser janeiro, pode ser fevereiro, mas para a gente não importa. O importante para mim e para você, que ele veio. Que ele morreu por nós. E numa morte horrenda, morte de cruz, que ele veio a este mundo. Preste atenção, Paulo diz assim, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, sendo Deus, a Bíblia diz, está lá em Filipenses, capítulo 2, você vai ver isso, capítulo 1, capítulo 2, em sequência, que mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas ele veio a esse mundo como servo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele sendo Deus, ele deixou a fama, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso que é importante para nós, não é a data. Sabe por quê? Porque para um verdadeiro cristão, todo dia é Natal. Ou seja, todo dia Jesus está nascendo no seu coração. Todo dia Jesus está nascendo no coração de alguém. Quando alguém, por exemplo, levante a mão e aceita Jesus como Salvador, recebe Jesus no seu coração, Jesus, a partir daquele dia, está nascendo na vida e no coração de mais uma pessoa. Então, aprenda isso. Agora veja bem, eu me lembro que Billy Graham, ele diz que o maior fato da história do mundo, isso de todos os tempos, não é a visita, não é a chegada do homem à lua, mas é daquele que fez a lua e chegou na terra. Billy Graham falou isso, que o maior evento de toda a história da humanidade não é a chegada do homem
na lua, mas daquele que fez a lua, ele chegou na terra com uma missão específica: morrer na cruz para salvar toda a humanidade. Este é um fato histórico. Jesus veio para morrer por mim, mísero pecador. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer em nosso lugar. Então isso é extraordinário. Agora, comprovado pela Bíblia, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, os versos 4 e 5. Olha o que diz a Bíblia. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Deus enviou quem? Seu Filho. Não é filha, é filho. Que tem gente que está servindo uma senhora, e a Bíblia diz que não é senhora, é senhor. E não é filha, é filho. Por isso que João, está escrito, João 8:32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso está escrito que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de quem? De uma mulher. Eu gosto de fazer questão de observar bem o que está escrito. Já pensou esse negócio de casamento de homem com homem? Se Jesus esperasse nascer assim, hein? Jamais. Mas nascido de mulher. Por quê? A Bíblia faz questão de dizer que o homem não gera. Não tem como de gerar uma criança. Tem como fazer, mas gerar não. Então, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o verso 5 é contundente, porque diz assim, ó: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção do quê? De filhos. E esse processo é tão lindo. Alguém pode perguntar e dizer: pastor, mas como tudo isto aconteceu? Está mesmo aqui, ó. Você virar a página em Lucas, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Desposada quer dizer noiva, tá? Noiva, com um homem cujo o nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E a Bíblia diz que quando o anjo entrou ali na casa, disse para Maria: salve-se, agraciada, o Senhor é convosco. E quando ela ouviu aquelas palavras do anjo, ela ficou perturbada. Diz: mas que saudação é esta que eu não conheço? E aí o anjo, interessante que ele afirma para Maria, isso aqui é extraordinário. Você vai ver a partir do versículo 29, que ela, o vendo, perturbou-se muito com aquelas palavras, considerando ser uma saudação ali diferente, que ela não conhecia. E disse então o anjo: Maria, não temas. Sabe por quê? Porque achasse graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-me-ás o nome Jesus. E esse vai ser grande. Aleluia. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora,
Isso aqui é muito sério, porque imagina quando o anjo fez esse anúncio. Às vezes eu fico imaginando como estava o coração de José, vivendo numa sociedade altamente conservadora, e descobrir que a sua noiva, Maria, estava grávida, sem ele ter desposado. Mas como é que ela está grávida? Você já pensou na cabeça do jovem José? Como é que se formou uma confusão? Mas como Maria está grávida? Se eu não tive nenhum contato com ela, como é que Maria está grávida? Mas o que me chama a atenção é a atitude de José. Porque a Bíblia diz que José intentou, ele planejou deixá-la secretamente sem infamá-la. A Bíblia diz isso, que quando José soube, ele tentou deixá-la, ele planejou, eu vou deixar ela e não vou gerar nenhuma infâmia, nenhuma má fama contra ela. E ele tentou deixá-la secretamente. Mas a Bíblia diz que em sonho, Deus falou com José dizendo: José, não faça isso. Não temas, José, porque o que nela está gerado não é do homem, não, é do Espírito Santo. Você já pensou, irmão, Maria grávida do próprio Salvador? Você já pensou, Maria grávida do próprio Salvador Jesus, que poderia salvá-la? Já pensou na cabeça do jovem José? Mas a Bíblia diz que ele foi avisado em sonho. Não faça, não deixa ela não, porque o que nela está gerado não é da carne, não é da semente humana, é do Espírito Santo. Gente, isto aqui é extraordinário. Eu fico pensando porque o assunto é tão sério que isso poderia causar-lhe a sua própria vida se ele denunciasse segundo a lei dos judeus. Isso me faz lembrar do poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Que diz o poema: e agora, José? E agora, José, quando a festa acaba, quando as luzes se apagam e o povo vai embora, e agora, José? Mas José fez o certo. Ele não acusou Maria. Ele entendeu que a obra que estava sendo gerada era do Espírito Santo de Deus, irmão. Isso faz a gente entender que você precisa ter cuidado, porque de repente Deus está trabalhando em um particular que você desconhece e você aponta o dedo para acusar alguém. Às vezes você está enfrentando uma luta e você não entende o porquê. Fica tranquilo, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então somente entrega os seus nas mãos daquele que tudo pode. Que às vezes você não consegue nem dormir de noite, porque tem um filho atribulado, tem um filho que está causando-lhe uma dor de cabeça em você, e você nem dorme de noite. Fique tranquilo. Quer um conselho de Deus para você? Entregue essa pessoa a Jesus. Entregue esse filho nas mãos de Deus. Entregue essa filha nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E foi assim que Deus tratou com José. Deus tratou com José. Ele começou a planejar para deixar Maria secretamente. Mas aí Deus, através do anjo, disse: não, o que nela está gerado não é de coisa humana, não é do homem, é do Espírito Santo. Isso é extraordinário. Agora, a gente precisa entender que
Natal, que significa o dia natalício de Cristo, no latim, né? Natalém, o dia do nascimento de Jesus. Ele veio, foi por amor. Irmão, se não fosse por amor, jamais Deus enviaria Jesus a esse mundo. Porque não tinha nenhum justo, diz a Bíblia, nenhum, que nunca tivesse pecado. Não tinha um justo na terra. Não tinha um. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar os pecadores, os que estavam perdidos. Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 3, versos 16 ao 19, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou, não é nós que amamos a Deus. E aí, corremos atrás da sua salvação. Não, senhores. Foi Deus que amou o mundo. E quando diz aqui mundo, não significa céu, terra, a terra, toda a sua plenitude, as habitações, os animais, os vegetais. Não! Mundo aqui quer dizer os seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira aí, você não encontra a interpretação na exegese do texto. De tal maneira. Que maneira? Não tem interpretação. Por quê? Porque esse amor é um amor extraordinário, o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Não é primogênito. Tem alguém que diz o primogênito. Não, porque o primogênito é o mais velho. E Deus só tem um filho, Jesus. Ele mandou o unigênito. Isso quer dizer o único filho. Ele mandou o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê a missão pela qual Jesus veio a este mundo, é porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele então enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sequência, o verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho de Deus, no nome do unigênito Filho de Deus. E aí vem, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram e continuam amando. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque todo aquele que é da verdade, que anda na luz, o que ele faz? Aqueles que amam a luz, eles aderem à luz. Os que andam na verdade, eles aderem à luz e eles vêm para a luz, para que as suas obras sejam aprovadas. Porque as suas obras, elas são feitas em Deus. É diferente daquele que está na trevas, ou em trevas. Então, a gente precisa entender que ele veio, foi por amor. Romanos capítulo de número 5, verso de número 8. Olha o que diz, Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós justos? Não tinha um sequer, todos pecaram, a Bíblia diz, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não tinha um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda míseros pecadores. Olha, mesmo depois de conhecer a graça salvadora, nós falhamos muitas vezes, sim ou não? Mas a graça de Cristo permanece na nossa vida, mesmo você falhando, mesmo você pecando, mesmo você tropeçando, mesmo você falhando. O amor de Cristo nos atinge, nos alcança e nos traz de volta para a presença do Pai. Gente, isso aqui é extraordinário. Então, qual o verdadeiro sentido do Natal? Em síntese, Natal é alegria. Eu não sou contra as famílias se alegrarem, se unirem para comer um leitão assado, um peru assado. Não, pode fazer isso. Natal é alegria, é celebração. Quando uma criança nasce em um lar, há uma festa generalizada na família. Todo mundo fica feliz. Eu estou lutando aí, agora parece que há indício verdadeiro do terceiro neto. É uma maravilha, irmão. A gente fica feliz. Ontem tinha 2 lá em casa, um tropeçando, caindo. É bobo. É bobo mesmo. A gente fica feliz. Então Natal é isso. Natal é alegria, é comunhão. Natal, irmãos, é esperança. Natal é esperança. Por isso que quando Isaías profetizou, ele diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aí você pergunta para Isaías por quê? E ele responde, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Natal é alegria. Natal é alegria, mas as pessoas estão trocando essa alegria pelos comes e bebes. Tem gente que come tanto, irmão, que chega até passar mal, irmão Claudinei. Eu me lembro, eu estava numa cidade e eu disse, irmão, não liga para o pastor nessa data não, para de repente você comeu demais aí, começa a passar mal, e aí liga para o pastor pedindo oração. Foi dito feito. Bem no dia 25 de dezembro, o irmão comeu na noite passada demais, e aí exagerou no almoço. Aí, no crepúsculo da tarde, umas 4 horas, a irmã ligou, pastor, veio aqui, fulano de tal, tá morrendo. A comida estava saindo para a boca pelo nariz, irmão. Falei, eu? Natal? Eu vou lá? Não vou não, meu irmão. Chama a ambulância e leva para o hospital. Passando mal, comeu demasiadamente. Eu diria que Natal para alguns é o dia dos grutão ou grutões. Grutões ou grutão é aquele que come demasiadamente. Come aonde não está cabendo mais, irmão. Ele está comendo. Se o seu esposo, ele é assim, irmã, expulsa ele de perto da mesa, irmão. Faz ele comer com um pratinho pequeno lá no fundo do quintal. Aqui não, miserável. Vem comer demais aqui. Não. Porque tem gente que pensa que o verdadeiro significado do Natal é comes e bebes. Mas o Natal de Jesus é alegria, é comunhão. O Natal é esperança. Natal é ter Jesus em nosso coração. Por quê? Porque a cada dia Jesus nasce no meu e no seu coração. Sabe o dia que não é Natal para nós? É o dia que você não abre o coração para ele entrar. Aí não é Natal. Porque, segundo Paulo, em 2 Coríntios 4:6, Paulo diz que ele resplandeceu nos nossos corações. E diz, porque Deus,
Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse o quê? A luz. E quem resplandeceu em nossos corações? É o dia que Ele nasceu, que Ele entrou definitivamente no nosso coração. E Ele entrou para ficar. A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Jesus. Então, Natal é o dia que Jesus nasceu no teu coração. Agora, a cada dia Ele está nascendo no nosso coração. Cada dia. Quando você acorda de manhã, Jesus está nascendo no seu coração. É um novo dia, é um novo desafio, é uma nova jornada na sua vida. Jesus está nascendo ali para te dar vitória, para te dar força, para você lutar pela sua família, lutar por aquilo que você acredita. Então, Natal é isso. Jesus deseja nascer nos nossos corações. Então, Jesus Cristo, Ele é a figura mais importante do cristianismo. Jesus, figura mais importante do cristianismo. E eu temo que por essa tradição que nós estamos vivendo, que antigamente, Natal, o povo ia para a igreja orar. Antigamente, Natal, o povo ia buscar Deus. Até os antigos, eu lembro, a minha avó me pegava pelo braço e diz, ó, nas palavras dela, ela dizia, vamos rezar, vamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados, que nós somos pecadores. Ela não conhecia Jesus, ela não conhecia a Bíblia, mas ela me pegava pelo braço, e era 5, 6 horas da manhã do Natal, e tinha missa lá, e ela diz, ó, vamos lá, pedir perdão. Mas não tem pecado, vó, não tem. Tem sim, você já é pecador. E ela não era religiosa, e ela sabia todas essas coisas. Hoje não. Pegaram o Natal de Jesus, fizeram um mês de comércio e de vendas e de compras. E aí, Natal significa troca de presente, embrulhos de presente, né? É você oferecer para alguém. O menino Jesus está aí, ei, eu sou o aniversariante, o que vocês vão dar para mim? O que vocês vão dar para mim? O que você pode dar para Deus nesse Natal? Um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Gente, o Natal nasceu o Salvador. Então o que a gente tem que fazer como verdadeiros cristãos que somos? Ir adorá-lo. O irmão leu aí, mas eu quero fazer menção dessa leitura de Mateus capítulo 2, os versos 1 e 2, que diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E o que me chama a atenção, olha o verso 2, está escrito bem assim: perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Já pensou? Eles saíram lá do Oriente, guiados por uma estrela. A estrela pegava a direita, eles seguiam o caminho da direita. À esquerda, eles tomavam o caminho da esquerda, sendo guiados por uma estrela. E o que me chama a atenção é que no verso de número 9, diz assim, Mateus 2 e o verso de número 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que
chegando-se, a estrela se deteve em cima daquele lugar. A estrela se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10 e 11 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E aí Jesus já não estava mais na manjedoura, Jesus estava em casa. E a Bíblia diz: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E o que é que eles fizeram? Olha que coisa. Eles, prostrando-se, o adoraram. Gente, isso aqui é extraordinário. Eles foram guiados por uma estrela. Saíram lá do Oriente. Eu não sei quantos dias eles demoraram para chegar nesse local em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles saíram, encontraram o menino Jesus, entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E o mais importante que eu estava dizendo, se ele é o aniversariante, quem deveria receber presente é ele, sim ou não? E não nós. E aqui comprova que quando eles foram visitá-lo, eles abrindo seus tesouros, gente, não trouxeram qualquer coisa não, porque tem gente que é para Jesus mesmo, né? Aquela ofertinha que não vale nada, aquele restante do dinheirinho lá, que a pessoa diz que é dízimo, mas ele gastou a maior parte do valor, aí diz que é dízimo. Não, eles pegaram, ofereceram o melhor, abrindo os seus tesouros. Irmão, está na hora da igreja abrir os seus tesouros. Está na hora, meu irmão, de você abrir os seus tesouros. Porque, preste atenção, tudo que você está armazenando aqui, vai ficar aqui. Tudo que você está guardando aqui, vai ficar aqui. Tudo. Você não vai levar nada quando você for. Então, está na hora da igreja abrir os seus tesouros. E abrindo-lhes os seus tesouros, lhes ofereceram o quê? Dádivas. O que é dádiva? Presente. Presente. E o que é que eles ofereceram? Ouro. Tem alguns comentaristas que dizem que essa foi a oferta menor. Que isso, pastor? Ouro? É a maior oferta. Não, naquela época não. A mirra e o incenso valia muito mais do que o ouro. Por quê? Porque mirra nessa época era um perfume aromático que era fabricado lá no Egito. E tanto é caro, porque você lembra daquela passagem de Maria, João 12, que Judas lá diz: olha, para que esse desperdício? Poderia ter vendido esse perfume por 300 dinheiro. Então, gente, era uma grana muito alta, mirra. Então, alguém pensa que a maior oferta aqui foi a de ouro. Não. Tinha um valor significativo, ouro? Sim. Mas o incenso, que esse incenso aí, só o sumo sacerdote tinha lá no templo. Era fabricado na outra região da Palestina. Vinha de longe e era caríssimo. Aí eles, abrindo os seus tesouros, lhes ofereceram dádivas. A Bíblia diz na ordem cronológica: ouro, incenso e mirra. Ouro representa aí, irmão, as nossas posses, os nossos bens, os nossos recursos. O incenso representa o quê? Sacrifício, porque jamais o sacerdote, ele aparecia no templo para oferecer sacrifício sem incenso.
Então, caríssimo. E representa o que? Sacrifício. Hoje tem gente que quer servir a Deus, irmã Ruth, mas não quer sacrificar ao Senhor. Ah, o carro está quebrado, não dá para mim ir para o culto hoje. Vem a pé, meu irmão. 8, 10 quilômetros para você andar, dá para vir. Sacrifício. E o que eles ofereceram mais? Mirra. Por que mirra? Ela representa a unção. Sabe por quê? Jamais se enterrava um morto em Jerusalém, em todo Israel, sem antes perfumá-lo com a mirra. Tinha que ter, mesmo um pouquinho. Os seus enfermos naquela época, você lembra de Jesus? Quando ele morreu, colocaram ele lá no túmulo, no sepulcro de José de Arimateia. Aí as mulheres fizeram o quê? Pegaram a mirra, esse perfume, e elas foram lá, enterraram ele e esqueceram de fazer aquilo que a lei determina. Elas levantaram de manhã e foram lá no sepulcro. Para quê? Para perfumar Jesus. Então, você vê o significado desses valores espirituais inserido nesse texto. Eles, abrindo seus tesouros, lhes ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Fique em pé. O real sentido do Natal. Sabe qual é o real sentido do Natal? É que Jesus veio para morar em mim e em você. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, irmão Márcio. Ele veio para habitar em nós. Já pensou o tamanho do privilégio de você ter Jesus residindo no seu coração? Estar com Ele sempre, viver com Ele, ao lado dele, Ele residindo em você. Esse é o real sentido do Natal. Jesus morando nos nossos corações. E olha, mesmo muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, desobedecemos a palavra de Deus, mas mesmo assim, Ele não nos abandona. Isso é privilégio. Que nesse Natal, Jesus venha nascer mais uma vez no teu coração. Que nesse Natal, você venha renovar a sua esperança, a sua comunhão com Deus. Que nesse Natal, e quando eu digo Natal, não é apenas hoje, é todo esse mês, é todos os próximos anos. Que nesse Natal, ou seja, nascimento de Jesus, que Ele venha ter a real importância em sua vida, no seu coração. Jovem, preencha todo o espaço do seu coração de Jesus, com Jesus. Preencha. Aí você não vai ter espaço para pecar. Vai ser tentado, mas não vai pecar, porque Jesus está no trono do seu coração. Outro pode estar sentado também, se você der espaço, mas que no trono do seu coração possa estar assentado Jesus Cristo. Olha para cá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós vamos cantar um louvor para Deus nesta noite especial, fazendo uso do real sentido do Natal. Adore a Deus, adore o Rei, adore o Senhor Jesus. Eu sinto Ele aqui. És adorado entre nós.
adore.